Deus é bom. Esse é o tempo de uma revolução de santidade, de pureza. A Bíblia diz que nós, eu e você, somos o sal da terra e a luz desse mundo. Chega de lobos, chega de fogo estranho nos nossos púlpitos. Pare de seguir pessoas que têm amizade com o mundo. Você é santo, você é santuário de Deus. A nossa mensagem é diferente. A nossa mensagem é diferente. O meu louvor é fruto do amor dele pela minha vida, pela sua vida. Cantarei ao Senhor um cântico novo. Quando vos reunis, um vem com salmo, outro com hino, outro com cânticos espirituais. Essa é a palavra do Senhor. Chega de mistura, chega de mistura. Nojo, isso é nojento, isso é porco. Chega de mistura no nosso meio. Se vistam com vestes de santidade. Sejam santos, porque Ele é santo. Da mesma fonte não jorra água doce e água amarga. Você não pode servir a dois senhores. Chega de iníquos. Chega de filisteus. Chega de homens, mulheres, crianças que não tem palavra, não tem nem direção. São guias cegos que querem guiar uma geração. Guias cegos. Eu profetizo a falência sobre as suas vidas. Profetas falsos, profetisas falsas, eu profetizo a falência sobre as suas vidas. Os nossos púlpitos terão água vindo da fonte, não água em balde sujo. Chega de água em balde sujo. Vão se limpar, sujos, imundos, raças de víboras. Se arrependam, se arrependam, se arrependam. Chega. Eu profetizo um novo tempo na nossa vida, como nação brasileira, como nações. Profetizo um tempo. Deus está guardando homens, mulheres. Deus está guardando discípulos. Deus está guardando. Deus está guardando músicos, salmistas, que estão lá nas malhadas das ovelhas. Deus está guardando. Mas Deus está enviando Samuel. Deus está enviando Samuel para ungir Davi. Achei Davi um homem segundo o meu coração. Toca bem. Ele toca bem. Ele é um homem sisudo em palavras. Sim, a Bíblia diz isso. Ele é um homem de boa aparência, mas o Senhor está com ele. Não é a minha música, não é a minha estratégia. Nada, é a unção de Deus. É a unção de Deus. Chega de performance, chega de palhaçada, chega de teatrinho, chega de coisinhas polêmicas, coisas loucas para poder ser famoso. É hora de você, meu irmão, se levantar. Se levanta, eu profetizo sobre você. Você que é um salmista, você que é um homem, que é uma mulher, que é uma criança cheia do Espírito Santo de Deus. Deus vai te levantar e vai colocar você nos púlpitos do Brasil e das nações. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, comprometidos com a glória de Deus, comprometidos com a presença de Deus e comprometidos com a igreja de Cristo. Porque Deus não faz nada sem o seu corpo. Deus não faz nada sem a igreja. Não é movimentozinho aqui, ajuntamentozinho ali. Eu tenho nojo dos vossos ajuntamentos solenes. Eu tenho nojo das suas canções, diz o Senhor. Estão querendo ir para onde? Se não sabem nem onde estão. Guias cegos, mercenários, homens que querem a sua própria fama, mulheres que querem sua própria fama, mulheres indecentes, mulheres imorais, que não sabem se vestir para cantar o nome do Senhor.
com as costas de fora, com a barriga de fora, com as pernas de fora. Vá se vestir com vestes de santidade, com vestes de pureza. Assim diz o Senhor, assim diz a palavra do Senhor. Chega desse entretenimento bobo, barato, que engana. Eu profetizo que Deus vai fazer cair as máscaras, vai fazer cair as máscaras. Não existe evangelho, olha ali para o lado ali, cruz. Mentirosos são esses que querem cuidar da sua vida sem você passar pela cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Não é remorsozinho, não. Não é lágrima de crocodilo, não. É mudança de vida. Você muda o seu jeito de viver. Você muda o seu jeito de falar. Você para de ouvir coisas que não são geradas do Espírito Santo. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Chega dessa mistura louca, insana, que está levando muitos para o inferno. Guias cegos. Eu profetizo a falência de vocês. Eu profetizo um novo tempo sobre a nossa nação. Nós estamos ansiosos, desejosos em ver as igrejas novamente lotadas, cheias de pessoas. Mas eu profetizo que será diferente, que será um tempo diferente. Que aquelas pessoas que talvez estejam lá no estacionamento servindo, aquelas pessoas que talvez não sejam nem muito afinadas, aquelas pessoas que não sabem nem tocar muito bem, mas derramam óleo de Deus, fogo de Deus, presença de Deus. Eu profetizo isso nos nossos púlpitos das nossas igrejas. Eu profetizo isso nos palcos dos nossos shows. Homens que não querem a glória para si, mas sabem levar a glória para Deus. Sabem levar a glória para Deus. Levantam um altar de adoração ao Senhor. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é dono do mundo, dono de nossas vidas. Ele é Senhor da história, Senhor do universo. Quem sou eu? Importa que Ele cresça e eu diminua. O meu sucesso é desaparecer para que a palavra dele possa ser vista na sua vida. A minha música pode te alegrar num dia, ela pode te emocionar no outro dia, mas olha, só Jesus pode mudar a sua história. E eu estou aqui para falar de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu irmão, meu amigo, deixa de ser escravo. Chega de escravidão. Chega de escravidão. Chega de escravidão com pornografia. Chega de escravidão sobre adultério. Chega. É hora de você ser santo. E você sabe. Você sabe o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Você sabe o que agrada o coração de Deus e aquilo que não agrada o coração de Deus. Se vista com vestes de santidade, de pureza. Faça com que o nome de Jesus seja estampado na sua vida. Para de desejo de sucesso. Quem levanta e quem abate é o Senhor. Eu não tenho que me associar com incircuncisos. Eu não tenho que me associar com pessoas que não têm a marca de Cristo na vida, com a desculpa que estou evangelizando. Que história é essa? A pessoa está lá falando de Deus e um dia e outro dia está soltando um palavrão. Como é que eu vou me associar com isso? Chega disso. Chega dessa mistura. O reino de Deus não precisa de gente famosa. O reino de Deus precisa de servos, discípulos. Aqueles caras eram nada. Pedro, Tiago, não eram nada. Estavam ali com as suas redes,
E de repente um mestre passa e diz: vem, segue-me. E eles seguiram, e depois foram cheios do Espírito Santo. E depois, cheio do Espírito Santo, Pedro agora fala com todo mundo, e as pessoas se convertem. Eu não tenho poder de converter ninguém, é Ele em mim. E você que não é convertido, você que está ouvindo essa palavra, entenda uma coisa: existe o inferno, e o diabo quer te pegar. Porque a Bíblia diz que o diabo vem para roubar a sua vida, ele vem para te matar, e ele vem para te destruir. Não brinque. Mas Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Receba Jesus agora, em nome de Jesus, na sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Você quer saber o que é pecado? Pergunta para Ele. Que o Espírito Santo vai entrar em você e vai fazer com que você tenha nojo de vestir certas roupas, nojo de falar certas coisas, nojo de ouvir outras coisas, nojo de ver certas coisas. Eu profetizo salvação sobre a sua casa, salvação sobre a sua vida, salvação sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Profetizo a unidade da igreja. Eu profetizo igrejas prósperas. Eu profetizo sobre os pastores, sobre os líderes. Que você, líder, você vai ter voz diante da sua congregação. Você, líder, eu profetizo sobre a sua vida que você Deus não vai permitir que as suas ovelhas sejam apacentadas por blogueiro. Deus não chama blogueiro para ficar dando diretrizes no Instagram sobre o que deve fazer e o que não deve fazer. Eu profetizo sobre sua vida, pastor, que Deus vai te dar palavras proféticas, fogo, conhecimento do Senhor, conhecimento da glória do Senhor. Você será cheio de sabedoria do poder de Deus, e vai se encher de Deus. E os seus discípulos serão pessoas cheias do Espírito Santo e prósperos pelo Espírito Santo. Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria agradecer muito a você por estar esse tempo todo. A gente está com tanta vontade de estar reunidos com o povo, como igreja. Eu não digo saudade de estar no púlpito, de estar no palco, mas de abraçar os irmãos, de ouvir os vivas de júbilo do Senhor no arraial do povo de Deus. É essa a saudade. E que a gente começa a cantar, e a gente começa a trazer à memória os momentos que nós estávamos como igreja. Mas esse dia está chegando, e já vai chegar, em nome de Jesus. Nós profetizamos cura sobre as nações, profetizamos cura, profetizamos força para os médicos, para os líderes, profetizamos sabedoria, o espírito de sabedoria sobre a nossa nação. Eu não sou aliado a ninguém, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou do céu. A minha pátria é outra. Mas eu profetizo sobre o governo, sobre os governos dos estados, que Deus possa trazer a desmascará-los, aqueles que estão trazendo enriquecimento ilícitos sobre as suas casas. E que Deus coloque a ordem. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Eu profetizo isso sobre as nossas vidas. Um tempo de favor, de misericórdia, do prover de Deus. Do prover, você vai ver milagres na sua vida. Você vai ver milagres na sua vida. Você vai ver milagres na sua casa. Deus colocou você em casa porque tudo começa em casa. Tudo na minha vida e na vida de Paula começou na nossa casa. Quando a gente acordava e a gente ficava no pé da cama por horas e horas e horas orando. E quando a gente ia ver, a gente perdia totalmente a hora. Não sabia nem o que era almoço, o que era janta. Tudo começa na nossa casa. E da nossa casa Deus traz para o corpo, para a igreja. E da igreja Deus começa a invadir as nações e fazer discípulos de todas as tribos, povos e raças.